2011, o Arautos do Rei estava em Uberlândia, fazendo uma programação, e nós já tínhamos algum conhecimento de que o pastor Tarsis já estava se dedicando a um estudo muito interessante sobre adoração e louvor. E como a primeira grande mensagem dessa igreja é temer a Deus e dar-lhe glória e adorai o Criador, então, como a adoração é um tema muito importante, principalmente para os nossos dias, ele bondosamente abriu mão de uma oportunidade de ter uma folguinha, porque Arautos do Rei não deixa ninguém em paz, viaja muito. Ele abriu mão dessa folguinha para estar conosco. A nossa gratidão, já nesse primeiro momento, viu, pastor Tarsis? E a igreja de Uberlândia é sua, por esse dia inteirinho. Você possa ficar à vontade, trazendo para a gente esse tema maravilhoso que é adoração e louvor. Que Deus abençoe mais uma vez. Obrigado. Eu estou muito feliz por estar aqui. Talvez muitos não entendam porquê, né? Mas eu sou nascido aqui nessa igreja. Então, até covardia, quando eu cheguei aqui, o irmão já estava ali atrás dizendo os meus erros de criança, né? Que eu andava correndo por aí tudo, fazendo traquinagens, né? Mas é um grande prazer estar aqui. E eu confesso a vocês que quando eu pensei na possibilidade de vir para cá, o coração bateu mais forte. E logo em seguida, quando nós tivemos a confirmação, eu sinceramente, todos os segundos, eu não deixei de pensar nessa igreja. E a oração que eu fiz constantemente, todos os dias ao Senhor, foi que Ele me desse a oportunidade de ter aqui nesses dias, na igreja, as pessoas que o próprio Senhor traria para ouvir aquilo que eu tinha para falar para vocês, e tenho para falar para vocês. Então, assim que é um grande, enorme prazer estar aqui hoje. Bem, esse assunto da adoração, ele é um assunto extremamente atual e sempre vai ser. Pelo fato de que todos nós estamos inseridos, de alguma forma, nessas ideias da adoração. E, ao mesmo tempo, é muito importante, porque nós temos uma grande maioria das pessoas que não compreendem isso. E a gente carece, não só fora da igreja, como também dentro dela, de estudos especiais. E eu vou descer um pouquinho aqui, porque eu não gostaria de fazer, especialmente nesse momento agora, esses momentos assim muito formais, que a gente eu vou mostrar muitas coisas até bastante densas aqui, mas a gente precisa relaxar um pouquinho. Eu gostaria de dar oportunidade para vocês também participarem de alguma forma, se tiver alguma pergunta, e a gente vai interagindo assim, desse jeito, tá bom? Bem, vamos lá então. Eu coloquei o nome nessa palestra de Louvor Total. Louvor Total. Nós temos algumas perguntas que necessitarão ser respondidas hoje. É possível ter esse retorno dessa televisão aqui, para não ficar toda hora olhando ali? Se for possível. Porque senão eu vou deixar de interagir bastante. Bem, o que é o louvor? É uma das perguntas que nós temos, tá? O que a Bíblia ensina sobre o louvor? Por que nós devemos louvar? Quais as implicações do louvor no contexto do conflito, do grande conflito entre as forças do bem e o mal? E o que a música tem a ver com o nosso preparo para o céu? Tem a ver ou não tem a ver? Como nós podemos visualizar o louvor nas coisas do dia a dia? E como os nossos sentidos, que são os 5 sentidos, né, o tato, a visão, o olfato, etc., tem a ver com o louvor? E como chegar, portanto, ao louvor total? Bem, eu gostaria de fazer uma outra oração antes de nós entrarmos nesse tema, para que Deus abençoe você. Feche seus olhos. Querido Pai, nós estamos aqui com a Tua igreja, as pessoas que o Senhor trouxe aqui, para poder ouvir desse tema tão importante que é a adoração e o louvor. Que o Senhor possa, nesse momento, Senhor, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa visão, para que nós possamos compreender a Tua palavra, e assim nós possamos, Senhor, não só sairmos diferentes daqui, mas também termos algumas atitudes com relação à nossa adoração pessoal, e também, quem sabe, a nossa adoração aqui neste templo,
que é a tua casa aqui neste lugar. Que as pessoas, ao chegarem nessa igreja, vindas de todos os lugares para adorar o teu santo nome, elas possam perceber, Senhor, que aqui neste lugar existem anjos poderosos, que estão com a sua influência salvadora, o teu Santo Espírito, especialmente a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos perceber a tua presença através dos cânticos, através das nossas preleções, da pregação, através do sorriso das pessoas e através de todas e quaisquer coisas que venham a ser feitas aqui neste lugar. Nós agradecemos por Jesus. Amém. Muito bem. Olhem essa imagem aí. Não sei se dá para todos verem ali, mas é uma maquiagem borrada de uma pessoa que chorou, né? Por isso borrou a maquiagem. Eu faço uma pergunta para vocês. O louvor na casa de Deus deveria propiciar esse tipo de quadro ou cena que nós estamos vendo ali? Me respondam. Sim ou não? Por que não? Hã? Vamos lá. Me ajude aqui. Foi ela? Quem que foi? Sim, por favor. Depende, vamos lá. Depende da circunstância da pessoa. Alguns choram, outros não. Se o louvor que está sendo feito faz a pessoa lembrar de uma ocasião em que a pessoa ouviu esse louvor e ele serviu para a gente conforto, numa doença, por exemplo, então as lágrimas vêm, mas de louvor a Deus. Ah, muito bem. Tá, se precisar, né? É tanta coisa nesse bolso aqui que eu vou ficar perdido agora. Resumindo, né? Bem, o louvor às vezes proporciona isso nesse contexto, sim. Porém, essa imagem é uma outra imagem, ela está querendo dizer uma outra coisa. Essa é uma tristeza, uma outra tristeza, né? Não é, digamos assim, o choro de alegria, né? Ou de contentamento, ou de louvor, de agradecimento por uma coisa alcançada. Isso é o choro de mágoa mesmo, né? Daquela profunda mágoa de um coração que está sofrendo, etc. Então, nesse sentido, eu vou refazer a pergunta. O louvor deveria proporcionar isso na igreja? Não, jamais. E agora vem a pergunta logo em seguida, que é essencial também. Vocês acham que isso acontece no louvor na igreja ou não? E agora é o problema, né? Então nós precisamos compreender, portanto, o que é o louvor. Conforme o dicionário Silveira Bueno, louvar é elogiar, dirigir louvores a alguém, gabar, exaltar, enaltecer, bem dizer, glorificar, aprovar e aplaudir. Ou seja, é deixar a pessoa lá em cima, né? Isso é louvor, conforme o dicionário. E como é que a palavra de Deus encara esse assunto? O que ela diz sobre esse assunto? Vamos ver aqui. Por meio de Jesus, pois, vocês têm caneta aí e papel? Se não tiver, para o nosso próximo encontro, que vai ser amanhã, ali na galeria, você, por gentileza, não venha sem caneta e sem papel, para anotar as ideias e também as referências, porque isso aí tem coisas muito preciosas e importantes para você, tá bom? Hebreus 13, 15, 16 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A segunda parte do texto diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Se você for fazer uma busca rápida assim na internet sobre a palavra de louvor e adoração, ou você vai ver um monte de imagens de gente cantando por lá, ou você vai encontrar alguns sites de discussão sobre esse assunto, e temas inclusive calorosos assim, né? Sobre essa temática. E você vai ver alguns conceitos, mas vamos ver o que é. Louvor, de acordo com Hebreus 13, 15, 16, é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O nome de quem? Qual dos senhores da Trindade? É o Senhor Jesus, tá? O Senhor Jesus. Então vamos, volta aí. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, o nome de Jesus,
tá certo? E não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Vamos ver os 3 conceitos que estão aí importantes dentro desse texto. Primeiro deles, é por meio do Senhor Jesus. Não existe adoração verdadeira que não seja através e por meio de o Senhor Jesus. Isso é muito importante. Eu vou voltar um pouquinho aqui as ideias de vocês para alguns momentos assim fora da igreja, para vocês verem o louvor nas coisas aí fora. Nós estivemos com a nossa família no Réveillon, lá no Rio de Janeiro. Nós temos parentes lá e já moramos muitos anos no Rio de Janeiro. E é um lugar que ficou assim bem no nosso coração, né? É um lugar onde eu conheci minha esposa, ali nós namoramos, né? E foi uma coisa maravilhosa. O Thales, que é o nosso filhinho que está aqui, ele nasceu lá na cidade de Nova Friburgo. Então, sempre quando dá, a gente vai para o Rio de Janeiro. E nós tivemos aquele desejo, assim, no nosso coração, de rever o Réveillon ali e tal, né? Enfrentamos aquele... Quem já foi lá na praia de Copacabana, vocês sabem a loucura que é aquilo. E nós fomos ali para a praia, passamos o dia inteiro ali esperando aquele momento e tal, e de repente chegou aquele momento. A coisa que mais me chamou a atenção quando nós estivemos ali naquele dia foi justamente as pessoas trazendo palmas, que é aquele tipo de flor, né? E jogando assim nas águas. O que significa isso? Isso é uma oferenda. Uma oferenda. A grande jogada de Lúcifer com relação à adoração é justamente tirar a bola da vez do Senhor Jesus Cristo. Ele tenta dizer de variadas formas que você consegue ter intercessão para perdão de pecados e, logicamente, para melhorar a sua condição de vida para uma vida melhor, ou seja, para a eternidade, né? Através de penitências, através dessas coisas, esses tipos de oferendas. Então, assim, você vai ver que o Brasil está lotado disso aí, por tudo quanto é coisa. Inclusive, de uma forma assim bem interessante, você vai ver que a televisão bombardeia você 24 horas por dia com muitas ideias, para fazer com que você não tenha tempo para adorar o Senhor Jesus. E assim, você tendo tomado tempo com essas coisas, você vai deixar de adorar a fonte verdadeira e assim você não vai ter salvação, porque não tem outro jeito. O texto é claro, diz que é por meio dele, de Jesus, que a gente rende ao Senhor oferendas, dá reverência, adoração, todas essas coisas. Bem, a segunda parte que está lá no texto, sacrifício de louvor. Alguns sites que eu já citei aqui, eles falam que o louvor é isso, que o louvor é aquilo. Não vou citar as referências aqui, mas tem variados conceitos, né? Porque Deus se agrada disso, ou Deus não se agrada daquilo, porque esse é o louvor verdadeiro, esse não é o louvor verdadeiro. Então eu vou falar para vocês que o louvor verdadeiro só está nesse texto aí, ó. É o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Se é o fruto dos lábios, aquilo que sai dos meus lábios, peraí, é uma coisa muito importante, porque pressupõe também que existe uma coisa interior que está dentro de mim. Porque se sai de mim, tem alguma coisa que está lá dentro para isso se reverter em adoração. E nós vamos ver isso aí. E também, por outro lado, são as ações de amor para com o nosso próximo. Porque o texto diz assim, igualmente, não nos esqueçamos, né, de praticar o bem e a mútua cooperação para com os irmãos. É igual. E o texto termina dizendo, porque com tais sacrifícios, no plural, Deus se compraz. Então são 3 os tipos de sacrifícios que a gente vê nesse texto aí. Olha lá, segundo o texto, o sacrifício de louvor é igual ao sacrifício da mútua cooperação. Então louvar é também amar e fazer o bem às pessoas. Já pararam para pensar nisso? Que coisa maravilhosa. Peraí, quando eu estou aqui na frente da igreja e uma pessoa chega que nunca conheceu a Jesus, eu aperto a mão e abro um sorrisão assim maravilhoso, você está louvando a Deus. Sabiam disso? É muito importante isso. Continuemos. Conforme Hebreus 13, 15, 16, louvar é confessar o nome de Jesus, exaltar, enaltecer, bendizer o nome de quem?
de Jesus. Então, na verdade, o conceito primário lá do Silveira Bueno, que nós começamos com ele, não é diferente do conceito bíblico. Vocês notaram isso aí? Porque você está fazendo assim, ó, com Jesus, ó, colocando ele em primeiro plano, diante de todas as outras coisas. Estão entendendo? Bem, é uma atitude que vem de dentro para fora. João 4:23 diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vamos lá? É obediência também, porque não existe louvor sem obediência aos ensinamentos de Jesus. Mesmo porque, se vocês analisarem o texto, se o louvor é uma coisa que vai para Deus, né? Por intermédio de Jesus, né? Uma coisa assim para Deus. Por outro lado, também é para os irmãos. Então você tem uma coisa fantástica. A primeira parte da lei diz o quê? Amai a Deus sobre todas as coisas, tal. Então as coisas que estão na lei de Deus, que falam sobre adoração, né? Colocar a Deus acima de todas as coisas, guardar o sábado, não fazer imagens de escultura, todas essas coisas é o resumo das coisas que Deus quer que nós façamos para Ele. E as coisas também que Ele não quer que nós façamos para os outros, que são dele. Estão entendendo? As coisas que são de Deus são para Deus. Agora, as coisas que são para os outros, é uma coisa só, é amar os irmãos. Entendeu? Amar as pessoas. Isso é extremamente importante. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante, voltando um quadro aqui, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, existe uma regrinha, né? Para quando você vai amar os cristãos também, né? Esses frutos de justiça que nós revertemos na nossa vida, né? Que são os frutos da adoração, os frutos do louvor. Então eles têm que ser para louvor a Deus. Não podem ser para outra coisa. E assim, nós temos um outro texto ali, ó. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Com relação aos irmãos, a gente não pode sair fazendo qualquer coisa também, né? São as coisas que têm a ver com a adoração. Portanto, a cruz de Cristo, ela tem que estar no centro de qualquer ação de adoração. Tá certo? Olha lá. O texto de Hebreus 13, 15, 16 é um resumo perfeito da lei de Deus, pois a primeira parte fala das nossas obrigações para com Deus e a segunda das nossas obrigações para com o próximo. Então, vamos aqui revisar o que é louvor, conforme o que nós já aprendemos até aqui. Está muito difícil de entender? Alguma dúvida até então? Tudo bem? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Conforme o que vimos até agora, louvor são as oferendas daqueles que obedecem à vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos falar isso aí juntos? Leiam lá, vai lá. Louvor são as oferendas daqueles que obedecem à vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Muito bem. Eu vou cantar uma música para não ficar muito denso aqui, para a gente também se alegrar um pouco no louvor de Deus. Daqui a pouco a gente continua. Posso soltar a primeira aí. Eis-me aqui, a semana me cansou, estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor.
que houver, Ele quer colo. Precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo. Precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Tinha um quadro ali que estava dizendo assim: ninguém vai à igreja para dormir, porque é uma coisa que não deve se revelar, se manifestar na casa do Senhor. Mas é só brincadeirinha para a gente dar uma relaxada, tá bom? Bem, muito bem, vamos lá. Porém, judeu é aquele que o é interiormente e cujo louvor não procede dos homens. Eu gostaria de usar esse negócio aqui, porque eu preciso mostrar alguns detalhes para vocês. Bem, olha lá. Porém, judeu é aquele que o é interiormente e cujo louvor não procede dos homens. Só uma perguntinha técnica. É possível vocês passarem os quadros para mim? Daí? As apresentações, cada uma delas. Vai passando, eu vou dando uma dica, eu estou me perdendo com esse negócio aqui, não estou fluindo naquilo que eu preciso falar, tá bom? Bem, volta lá por favor. Então, olha só, o louvor conforme Romanos 2:29 é uma coisa que não procede dos homens, mas de Deus.
Esse é um verso extremamente importante, porque ele mostra que o louvor é uma coisa que não é natural ao seu e ao meu coração. Peraí, se o louvor não é uma coisa natural, não vem naturalmente, não é uma coisa que eu falo assim, Senhor, agora eu vou te adorar, e aí eu faço tudo o que eu quiser. Não é assim. Louvor verdadeiro não é assim. É uma coisa que vem lá do coração de Deus, ó, e passa pelo homem. Vamos continuar entendendo, olha só. Nesse sentido, portanto, louvor não pode ser um sentimento, não pode ser a arte, não pode ser a estética, nem tampouco a música. O louvor é um princípio ativo que nasce no coração de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Vocês já haviam pensado nisso? É uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente acha que é o louvor. Se é um dom espiritual que vem lá do céu, então peraí. Pode ser que nem todos tenham. Sabiam disso? Porém, a todos está franqueada a oportunidade de adorar e louvar. A todos. E Deus, inclusive, requer isso para a sua salvação. É impossível você ir para o céu sem adorar ao Senhor. É impossível, não tem como. E nós vamos entender isso pormenorizadamente, tá? Olha, vamos continuar entendendo. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse verso aqui é tão maravilhoso, tão fantástico. Ele é um verso profético e ao mesmo tempo que dá uma dica sobre a adoração para a gente, né? Por que ele é profético? Porque ele fala de uma condição que o pecado não consegue nos dar. Por outro lado, ele fala de uma coisa que Deus quer fazer, uma vez que ele consiga resolver o problema do pecado no seu e no meu coração. Que é justamente colocar sobre você, depois que ele limpa o pecado, ele vai colocar sobre você, olha só, uma coroa em vez de cinzas. Ele vai tirar do seu coração o luto. Ele vai ungir a sua cabeça com um óleo de alegria, com felicidade, né? Em vez de pranto. E assim uma veste de louvor, em vez de espírito angustiado. A fim de que você tenha um nome assim, esse moço aí é um carvalho frondoso, maravilhoso, uma árvore bonita, que foi plantada pelo Senhor, que não tem nenhum caruncho, não tem broca, não tem nada, perfeita. E essa perfeição só existe quando não existe pecado no meu coração. Peraí, então como é que eu vou louvar, Senhor? Como é que eu vou adorar sem pecado no meu coração? Naturalmente não é possível aos seres humanos adorarem a Deus com a presença do pecado. Por isso que não tem como adorar sem a cruz. Vocês estão entendendo? E a adoração e o louvor é justamente a resposta à atuação da cruz na sua e na minha vida. Quando eu sou liberto dos meus pecados, quando eu sou salvo pela intercessão vicária de Jesus Cristo, então o louvor, que é esse princípio ativo, que falou Romanos, nasce no meu coração e brota em minha alma. E eu sou, para todo mundo que vê, um carvalho plantado pelo Senhor. Um carvalho lindo, maravilhoso. Não é amém? Uma coisa tão fantástica. Temos que dar glórias a Deus por isso. Olha só, vamos seguir aqui e entender o próximo. Todos serão uma família unida e feliz, revestida com as vestes de louvor e ações de graças. Porque lá o texto falou que Deus vai nos revestir, né, de uma veste de louvor e ações de graça. Então vamos ver o que é essa veste de louvor e ação de graças. A ciência do bom viver diz que essas vestes são as vestes da justiça de Cristo. Então o que são as vestes da justiça de Cristo? Próximo. A justiça de Cristo consiste em ações corretas e boas obras, provenientes de motivos puros e altruístas. Justiça exterior, enquanto falta o adorno interior, de nada valerá. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Estão entendendo que o espírito de profecia
ele corre na mesma direção que os textos bíblicos? Então, portanto, alguns sites que estão por aí não são confiáveis. Que estão dizendo que o Espírito de Profecia está dizendo isso quando não diz. Quando as intenções são maldosas. E aí, por outro lado também, tem aquela grande pegadinha, né? Quando a gente se refere à música, já vou dar um outro conceito aqui para você. A música, ela não é transeúntica. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Se você escutar a música, você não vai ficar caindo em transe, porque Satanás vai te tomar aí, do lado aí, entendeu? Não é transeúntica. Muito pelo contrário. A música, ela é uma exaltação de um dos sentidos, que é justamente a audição. A coisa mais fantástica da audição é a música, tá certo? A coisa mais fantástica, por exemplo, do tato, crianças fecham os ouvidos, tá? Elas vão abrir agora. Oh, meu pai do céu. Mas a coisa mais fantástica é justamente a relação sexual. A coisa mais fantástica do tato. A coisa mais fantástica dos olhares estão nas formas perfeitas, né? Por isso que aí entramos na coisa da estética, né? E também, especialmente, o colorido das coisas, né? Eu já estudei pintura, sim, então é bem interessante. Quando você vai pintar um quadro, você precisa entender plenamente qual é o conceito da luz e da sombra. Senão você não consegue pintar direitinho, entendeu? Você tem que entender o conceito da luz e da sombra. E às vezes o pintor ele vai pincelando algumas tintas aqui, colocando mais escuro, mais claro, tal, mais colorido, etc. Quando você chega assim pertinho, você vê assim, puxa, fera as pinceladas desse pintor, né? Aliás, eu vou indicar para você, faça um tour assim, de vez em quando, a uma galeria de arte, né? Dá uma olhada nas coisas fantásticas que tem, isso é cultura também, né? Por outro lado, isso aguça os nossos sentidos, né? Maravilhoso. Mas, obviamente, não tem salvação nessas coisas, né? Mas aí quando você vê a pincelada de um pintor, que é muito fera, você vê, olha como esse camarada, né? Especialmente naquela fase lá do impressionismo, você vê que as formas são mais disformes, assim, né? Porém, quando você vai de longe e olha aquele quadro, parece que ele leva a sua imaginação para lugares que você ainda não conseguiu ir, né? Esse é o dom dos artistas, né? Os artistas, eles têm esse dom aí, inclusive na música, né? Então, assim, não existe segurança, na verdade, nas coisas estéticas. Vocês estão entendendo? Não existe segurança. Por mais, inclusive, que Deus trabalhe com coisas estéticas, por quê? Porque Deus fez um céu maravilhoso, né, para colocar em cima de você, né? Com estrelas fantásticas, maravilhosas. Deus colocou aqui nesse mundo tantas árvores, né? Tantas coisas belas. E eu tenho um grande privilégio de viajar muito, e um grande desprazer também, mas é mais privilégio do que desprazer. Às vezes a gente não consegue ver nada por aí. Porque é tantos compromissos que a gente não consegue nem... Por exemplo, se você está na frente de um lugar maravilhoso, assim, de uma praia linda, não consegue às vezes nem olhar para o mar, de tanto compromisso que você tem. Não consegue ir lá e pisar. Esse ano eu fiz um trato assim comigo mesmo, de mim para mim mesmo, né? Que esse ano eu vou usufruir um pouquinho do privilégio que Deus me dá de viajar, né? Quando eu chegar num lugar bonito, mesmo que eu perca algumas horinhas de sono, tirar umas fotos, vou lá pisar no mar, etc, né? E eu não consigo assim me esquecer de um dos lugares, para mim foi o mais bonito e mais encantador que eu já vi na minha vida. É um lugar facinho de vocês irem, que é aqui do lado, aqui no Equador. Quem tiver a oportunidade, conheça as Ilhas Galápagos. É o lugar mais encantador que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma água com aquela cor do céu azul quando está no dia mais limpo assim, como é aquela água, naquela parte do Atlântico assim, né? É maravilhoso, aliás, Pacífico. É maravilhoso aquele lugar, assim, a natureza encantadora. Mas Deus, ele tem um plano para mexer com seus sentidos, a fim de que você torne os seus olhares para Ele. Para você ver que Ele é o Salvador. Para você entender que Ele é também o seu Criador. Mas, no entanto, as pessoas estão desvirtuando isso, né? E aí, por isso que lá na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, você vê muitas vezes Deus dando ênfase, né? Não coloque os seus olhares, assim, nas coisas da natureza, a fim de adorá-las. Elas são bonitas, maravilhosas, a música é encantadora, etc. Porém, elas têm que revelar-me a mim. Revelar a minha pessoa. Revelar as coisas
do paraíso, né? As coisas da eternidade. É isso que a gente deve fazer com relação à música. E aí você já tem um parâmetro para ir dando uma ajustada em alguns pontos, tá certo? Vamos lá, próximo. Cristo tem nas mãos as puras vestes da justiça e nos cobrirá com elas. Ele pronunciar suaves palavras de perdão e promessa, depara a nossa alma, a nossa vida, lê de novo, depara a nossa vida sedenta, fontes de água viva, mediante as quais nos podemos refrigerar. Convida-nos a ir ter com Ele, com todas as nossas cargas, todas as nossas mágoas, e diz que acharemos descanso. Temos de mostrar nossa fé descansando em seu amor. Quer entender o que é adorar? Aprenda a descansar nos braços do Pai. Aprenda a se colocar nas mãos dele. Uma situação prática. Você está, na hora de nós sairmos para vir para cá, eu estava tentando imprimir o sermão que eu vou pregar amanhã. E eu cheguei lá na minha sala, não funcionava a tal da impressora. Ia, mexia para cá tal, e não dava certo. Chegou um momento, minha esposa até esperou um pouco lá, eu desisti desse negócio. Só que aquele momento despertou para a gente notar que ela não estava com a carteira de motorista dela. Que daqui eu vou direto lá para Recife, seguir meu trabalho, né? E ela vai voltar para casa, né? E ia precisar da carteira para dirigir o carro depois na volta. E aí nós fomos em casa procurar as coisas, e não achava. E aí ela orou num canto, eu orei no outro, né? E a gente naquela tensão tal, né? Ela até me perguntou assim, meu amor, vamos orar aqui comigo? Eu falei assim, mas eu já orei, criatura. Eu já orei lá no meu cantinho lá, mas vamos lá. E aí ficou aquele negócio, né? Mas eu tinha orado, então eu falei assim, e tá nervoso, né? E ela também muito mais do que eu, né? Mas às vezes a gente não entende como Deus ele está cuidando do nosso coração e já está armando as coisas para a gente lá na frente, já está tudo certinho, já está tudo organizado. E aí procuramos nada, né? Aí eu desci as escadas lá, daqui a pouco comecei a pensar. E eu falei assim, quer saber o negócio? Eu vou relaxar. Deixar Deus falar comigo. Porque daí, de repente, Ele responde, né, a nossa oração e vai dar tudo certo. E aí veio aquela vozinha que às vezes vem na nossa cabeça, sabe? Aí falou assim, vai lá em cima e dá uma olhadinha lá, faz um pente fino. E aí primeira bolsa grande que eu vi, né, falei, eu acho que deve estar aí, porque coisa de mulher sempre tem muita coisa, né? Essa bolsa deve estar com muitos presentes aí para mim, né? Aí eu olhei assim, de cara já vi uma carteirinha que disse onde estava o negócio, né? Falei, achei, glória a Deus, já dei a primeira glória na minha cabeça, né? Aí quando eu fui folhear, aí Satanás cegou meus olhos e eu não consegui enxergar, né? Olhei toda a carteira e simplesmente não vi a carteira. Aí eu ia desistir. Só que daí o Espírito Santo me falou assim, peraí, tem um detalhe aqui, ó, o seu negócio de CDs que estava lá no carro, está na mesma bolsa. Obviamente ela tirou essa bolsa do carro. Ela usou o carro. Então eu falei, tá aqui. Aí eu peguei, insisti, abri de novo a mesma bolsinha. A primeira coisa que eu vi, a carteira. Aí fomos lá, descemos, agradecer a Deus. Pensa que isso não é um milagre? É um milagre, gente, é uma coisa pequenininha. Mas é um milagre tão pequeno e ao mesmo tempo tão grande que Deus faz com você. E Ele quer que você assim, ó, como eu disse, né, descanse nos braços dEle, entendeu? Calma, coração. Fique tranquilo que o Senhor vai agir. Ele vai agir. Você não conhece o seu Deus? Ele vai agir. Não existe ninguém que haja como Ele. Porque Deus é Deus e nós somos criaturas. Então, coloque-se nas mãos dEle e ajude Ele a resolver seus problemas. Isso é louvor e adoração. Está entendendo? É maravilhoso. Próximo. Pode ir a próxima. Vamos seguir, porque eu não quero gastar muito tempo. Agora, olha só. Esse texto aí é extremamente importante. E nele você resolve todos os problemas com relação à adoração. Com relação à música, com relação a tudo que você possa saber sobre a adoração. Veja bem o que está dizendo aqui. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Mas o Espírito não faz o quê? Vamos ler comigo aí, me ajudem. Mas o Espírito não pleiteia por nós, que apresenta derramado desde a fundação do mundo.
E o Espírito opera em nosso coração, fazendo o quê? Extraindo dele orações e penitência, louvor e ações de graças. Espera aí, vamos parar aqui. Quem é que extrai o louvor e a oração e tudo isso aí do seu coração, que está dizendo o texto? É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. Mas não é só naquela hora que o compositor está escrevendo a música, não. Não é só naquela hora. Por exemplo, outro dia eu fiquei bastante chateado. Me pediram para fazer uma música para uma produção qualquer aí. E eu, com muito esforço, corri para cá e para lá, tal, né? As ideias, tal, não estava conseguindo. De repente me ajoelhei, orei. E Deus me deu uma canção com fruto daquela oração. E daquele relacionamento que eu tive com Ele naquele momento. E comecei a escrever a canção, tal. Eu me empolguei tanto com aquele negócio. E quando eu cheguei lá para apresentar a canção para o povo, eles não gostaram da música. Simplesmente. E falaram, não, sei não. Tá bom não. Mas foi o meu fruto do meu contato com Deus naquele momento. Aí lógico, a gente tem que ter humildade para, às vezes, ver que nem sempre a minha adoração é a do meu próximo, assim, né? Mas por outro lado, peraí, também foi o Espírito Santo que me deu aquilo ali, Jesus? Mas será que eu posso melhorar na minha adoração? Naquilo que o próprio Deus está me dando? Será que eu posso melhorar? Porque eu sou humano, né? Eu sou ser humano. O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? E eu comecei a pensar, tal, e fui para cá e para lá. Acabou que eu vou ter que falar o santo aqui. Mas enfim, e acabei fazendo uma música que está no último CD do Araújo Rei. Entendeu? Que seria aquela outra lá que o pessoal não gostou, mas aí tudo bem, eu fiz a melhor. Entendeu? Aí deu certinho, né? Aí foi ótimo, entendeu? Aí eu fiquei feliz e eles também. Então, louvor e adoração, o Espírito revela de um lado, só que ele revela do outro também. Na verdade, o Espírito Santo estava me mostrando que tinha algo a mais que ele queria me dar naquele momento ali. Ele já tinha me dado o cerne, o princípio, aquele negócio. Mas eu poderia ainda melhorar muitas coisas. E naquele processo de melhorar, ele assim estaria ainda me dando muitas coisas. Tá certo? E o fruto disso foi que muitas pessoas ouviram aquelas coisas e tal, né? E eu fiquei, falar uma outra experiência de música aqui também. Eu fiquei extremamente assim, empolgado, quando essa semana um amigo meu veio dizer, ele pediu um vídeo de uma música que eu também tinha feito, assim, né? Eu não estou falando isso aqui para dizer que eu sou um bom compositor, não, tá bom? É só para exemplificar essas coisas da adoração que a gente tem com Deus, né? E aí eu fiz aquela música lá e tinha também planejado um vídeo tal. A música chama-se Sangue Carmesim. Aí eu peguei essa música e coloquei num pendrive e ele levou. E ele foi começar a fazer um trabalho nas prisões, etc, né? E até então eu não, assim, tudo bem achar que as pessoas estavam até gostando da música e tudo, mas eu não sabia que aquelas ideias específicas que tinham a ver com os presos, etc, iriam fazer diferença na vida de uma pessoa. E quando o camarada viu aquele vídeo assim, e que tinha ali naquele vídeo uma cena de um camarada sendo preso, e para quem já viu esse vídeo, ali é exatamente um preso de verdade, que participa daquela cena, assim. Porque nós fomos lá no Paraná, nós fomos numa prisão, conseguimos a autorização, né, do delegado e tudo, e pegamos um preso de verdade, o policial de verdade, o carro da polícia, tudo de verdade. E fizemos o vídeo tal, né? Inclusive uma cena que aparece sangue ali, etc, tal, né? E o camarada é louco, ele pegou sangue de verdade, ele se furou para produzir sangue, né? Todo preso... Não posso falar isso. Deixa quieto. Então, enfim, ele furou o seu dedo e fez ali um negócio. E a gente vê aquele sangue lá. Não é uma tinta, não. É sangue de verdade. Então você vê, né? Como Deus, às vezes, nas ideias, aqui, acolá, tal, né? Ele acaba construindo uma imagem fantástica que vai fazer diferença no coração das pessoas lá na frente. E aí aquele mesmo Espírito Santo que inspirou a música é aquele mesmo Espírito Santo que tocou no coração daquele preso que estava assistindo o vídeo. E esse preso vai ser batizado. E eu falei assim, ó, eu estou gostando de fazer batismo, né? Porque eu fiquei muitos anos sem fazer batismo na minha vida como pastor, né? Só cantando, né? Agora quando aparece um, viu, Raquel? Aí eu já fico louco para fazer. E aí, nesse contexto, eu falei assim, será que eu não poderia, já que eu estou envolvido no assunto, né? Se ele quiser, eu batizo ele e tal, né? E assim foi. Uma grande bênção mesmo. E ele vai ser batizado. Só estou esperando a resposta, se vai dar certo e tal, né? Mas mesmo que não seja
pela minha pessoa, ele vai ser batizado. Isso é que é importante, né? Muito bem. Olha só, então é o Espírito Santo que extrai do nosso coração a penitência, o louvor e as ações de graça. A gratidão que dimana de nossos lábios é resultado de tocar o Espírito, as cordas da alma em santas memórias, despertando a música do coração. Próximo. Os cultos, vejam bem, os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado, sobem dos crentes fiéis, qual incenso ao santuário celestial, mas passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Então, peraí. Se o meu louvor, se a minha adoração, ela não tiver a participação do sangue do Senhor Jesus Cristo, não adianta nada, absolutamente nada. Não vale de nada. Não vale. Porque através, vejam como o texto de Hebreus está aí de novo, né? É através de Jesus. Através de Jesus, né? Sigamos. Não ascendem em imaculada pureza, e a menos que o intercessor, que está à mão direita de Deus, apresente e purifique tudo por sua justiça, não será aceitável a Deus. Agora vem aquele assunto lá dos sites. O que é aceitável a Deus? E o que não é aceitável a Deus? Deus só aceita uma coisa: o sangue de Jesus. Ponto. Aquilo que eu ofereço tem que passar pelo sangue. Tem que passar. E outra coisa, aqui fala claramente, que não ascendem em imaculada pureza. Por mais que o louvor venha lá do Espírito Santo, acompanha o raciocínio. Ele vem do Espírito Santo, ele passa por mim, mas não veio do Espírito Santo? Então, não é puro quando eu vou louvar? Não é. Por quê? Me ajuda. Muito bem, fala aqui para todos. O veículo é impuro, eu sou impuro. Perfeito. Não tem valor. Exatamente. É exatamente esse o assunto. Como você e eu somos impuros, eu sou uma porcaria, irmãos. Eu sou o pior dos pecadores que existe nesse mundo aqui. Não existe, acreditem nisso, é verdade. Não existe ninguém mais pecador do que eu aqui nesse mundo. Não existe. Você é bem melhor do que eu. Por isso que todo santo dia eu preciso acordar com o Senhor e falar assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu sou um pecador. Eu não mereço estar na tua presença. E olha só, um outro detalhe. Quanto mais eu me achego a Deus, tanto mais eu noto e percebo que eu sou mais pecador. Estão entendendo? Estão entendendo? Está entendendo, Raquel? Quanto mais eu me aproximo de Deus, então às vezes a gente pensa que a gente está lá no fundo do poço. Na verdade, esse que está mais no fundo do poço é o que está mais perto. Curiosamente. Porque quando ele está lá, ele está frágil, ele está indefeso. Deus pode fazer tudo por ele. Contra alguém que está forte, está tudo, fazendo tudo e não consegue, né? Se entregar plenamente. Então, meus irmãos, se nós pudermos aprender a viver com Deus 24 horas por dia, a depender dele 24 horas por dia, quando esse dia chegar, quando ele fizer parte de todas e quaisquer decisões que você tome na sua vida, todas elas, até a meia que você vai colocar, se é aquela ou não, entendeu? Se a cor da calça que você vai comprar na loja é aquela ou não. Se você deve ou não comprar. Obrigado. Deixa eu falar uma coisa aqui meio picante, né? Se você deve ou não usar uma saia bem curtinha. Essas coisas nem se cogitam, entendeu? Não está na esfera divina. Isso é a esfera humana. Se você deixar Deus decidir, peraí, eu tenho que colocar essa saia aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tal, porque Deus está pedindo para que eu faça, aí você já está na perfeição da glória. Você já começou a viver o céu aqui neste mundo, graças a Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso demais. Vejam,
todo o incenso dos tabernáculos terrestres tem de umedecer-se com as purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele segura perante o Pai. Olha, vejam que está entrando um elemento diferente aqui. As gotas, aliás, ele segura perante o Pai o incensário de seus próprios méritos, nos quais não há mancha de corrupção terrestre. Então é o seguinte, ó, o meu culto, a minha música, o meu testemunho e toda e qualquer coisa que eu faça para Deus faz parte do incensário de Cristo. Tá certo? Se é incensário, está lá o assunto dentro do tabernáculo. E você não consegue entender o assunto de música se você não estudar o santuário profundamente. Tem tudo a ver com o santuário. Então, se é incenso e a gota precisa estar lá, então quando mistura as minhas ações, né? Eu gosto de chamar isso de os frutos do meu louvor. Então o louvor está dentro de mim, só que ele precisa produzir frutos, né? Então as minhas manifestações de louvor, os frutos do meu louvor, tal, ele sai de dentro de mim, saem puros, como diz o texto anterior, e então nesse momento ele vai para o incensário e mistura-se com as gotas do sangue de Cristo. E aí essa fumaça, né, vai para lá. Está entendendo? Vai para lá. Para o Senhor Deus Pai, que aceita a purificação feita por Jesus. Está entendendo? É assim que funciona. Então, peraí. Eu preciso falar, eu não quero assim ferir ninguém de outra denominação que porventura esteja aqui. Mas eu preciso falar algumas verdades. Então, algumas denominações, elas têm alguns elementos que são do santuário. Só que elas misturam as coisas com coisas que não são do santuário. E elas estão pregando algumas meias verdades. E às vezes a gente está achando que aquilo lá é verdade. Então, por exemplo, quando você vê um sacerdote rendendo, assim, usando incenso num culto, etc., né? Fazendo purificação de pecados, etc., prestem atenção, isso não é de Deus, isso não é divino. Porque nenhum ser humano tem condição de oferecer incenso ao Pai ou para qualquer entidade que seja. Não tem esse direito. Porque é Jesus quem faz isso no santuário real. Então, se existe um santuário aqui nessa terra que está fazendo esse tipo de coisa, esqueça que isso não é verdade, é mentira. Porque existe um santuário verdadeiro que faz isso. E esse santuário está lá no céu, onde o Senhor Jesus faz essas coisas. E essas coisas são as suas oferendas e as minhas. Estão entendendo? Não é uma coisa... Por exemplo, algumas religiões, né, tem lá um incenso, por exemplo, essas religiões orientais, né, que oferecem incenso, tal, um monte de coisa. Isso é tudo para desviar você do intercessor verdadeiro, que é Jesus Cristo. Está entendendo? Fuja disso, a palavra de Deus diz. Sai dela, povo meu, sai disso aí, sai dessa Babilônia. Tá certo? Então tem um Fiat Uno branco, que eu não consegui ler o resto. Então é o seguinte, é isso aí, Fiat Uno branco, GEE 42, né? Vocês estão lendo aí, melhor que eu, é isso aí. Próximo, vamos lá. Aliás, o mesmo quadro, tá? Vamos lá. Então, nesse incensário, olha só, reúne, Jesus Cristo no caso, as orações, o louvor e as confissões do seu povo, juntando-lhes a sua própria justiça imaculada. Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso acende perante Deus, completa e inteiramente aceitável. E voltam, portanto, então, graciosas respostas. Essa é a parte mais linda do texto. A parte mais linda. Se vocês pensam que é só a oração que libera as bênçãos de Deus para a sua vida, pode crer que o louvor libera muito mais. Pode ter certeza disso, absoluta. Porque quando eu oro, muitas vezes eu oro com o coração muito cheio de problemas, né? Com o coração egoísta. Mas não tem como louvar com o coração egoísta. O louvor verdadeiro, como nós vimos, não vem de um coração egoísta. Não tem como vir de um coração egoísta. Então, quando eu louvo, eu já passei por todo esse processo de entrega, sabe?
o louvor verdadeiro, né? Porque não estamos falando de música aqui. Estamos falando de adorar ao Senhor, né? De estar na presença dEle e como fruto do meu relacionamento com Ele, do problema do pecado que Ele resolve na minha vida, então eu rendo louvor. Então esse louvor, Deus Ele manda muitas graciosas respostas para você e para mim. Infinitas bênçãos. Uma pessoa que vive entregue dessa forma nas mãos de Deus, a palavra de Deus fala claramente que você pode pedir qualquer coisa. Está entendendo? Qualquer coisa. Aí sim, a sua oração, numa vida de louvor como essa, vai ser uma oração de muito poder. Muito poder mesmo. E Deus está querendo que isso aconteça na sua e na minha vida. Hoje ainda, graças a Deus. Vamos entender isso de uma forma mais prática. Põe um quadrozinho ali que vem depois. O círculo do louvor. Próximo. Olha, vocês conseguiram, hein? Vocês são ninja. Esse negócio estava parando de funcionar ali. Bem, então o louvor, ele sai lá de Deus o Pai. Pode clicar mais uma vez lá. Ele sai de Deus o Pai, olha só. Uma coisa circular, né? Passa pelo Espírito Santo. Tá certo? Próximo. E aí ele vem para quem? Para o homem. Ao passar pelo homem, presta atenção, que até então tá tudo vermelhinho, né? Aquilo ali é a propósito, aquele é o sangue de Cristo, tá? Essa coisinha vermelha aí, que faz todas as coisas, né? Ao passar pelo homem, olha a cor da setinha, como é que ficou? Ficou preta, ficou escura, porque o meu coração é impuro, né? Aí depois que passa pelo homem, vai para quem? Para Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. E quando passa por Jesus, ele novamente se torna puro, porque é o sangue de Jesus que purifica tudo. Estão entendendo? Vamos lá, uma outra coisa. Entre o Espírito Santo e o homem está aquela palavrinha ali, chamada comunhão. Porque é através do Espírito Santo, né? Aliás, foi ele quem inspirou toda a palavra de Deus, né? Foi através dele que os profetas todos escreveram a palavra, etc. Né? Ele que deu as revelações todas ali. Né? Então, através do Espírito Santo, ocorre a comunhão entre Deus e o homem. E é ele quem dá sentido ao ministério de Jesus. Ele revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Mas ali, entre o homem e Jesus, o que está? Louvor. Está entendendo? Ou seja, do meu relacionamento com Deus, aquilo que eu vou reverter de novo para Deus é louvor. Todas as coisas. Se eu vou pregar, eu estou pregando aqui, eu estou fazendo uma ação de adoração e louvor. A pregação que eu estou fazendo hoje para vocês. Quando eu subo ali na frente para cantar, eu estou também fazendo uma ação de adoração e louvor. Quando eu estou lá no meu quarto, orando a Deus, né? E suplicando pelo meu irmão que está com problema, não sei o quê, papapá, uma oração intercessora, então eu estou numa ação de adoração e louvor. Estão entendendo? Todas as coisas que saem de mim, como inspiração divina, então são adoração e louvor. Então louvor não é música. Outro dia eu estava dando essa palestra, né, num lugar bem humildezinho, e quando eu falei dessas coisas, né, eu citei assim, né, ó, se você tem o dom, por exemplo, de fazer um bolo, né? O bolo pode ser um dom, né? De fazer um bolo tal, né? Aí você pega e enrola lá um negócio assim no meio do bolo, sei lá, num recipiente lá, né? Bonitinho, limpinho tal. E coloca lá uma mensagem de carinho para sua vizinha, né? Aí você chega, olha aqui, presentinho na sexta-feira, né? Dia de preparação, aquele negócio todo, para você ficar de bem comigo e eu com você, aquele negócio todo, né? Alegria, tal. E aí a pessoa vai comer o bolo e que negócio é esse? Aí vai com vontade de te xingar naquela hora, aí de repente abre lá, tem uma mensagenzinha de carinho. Oh, mas que coisa mais bonitinha, né? Que negócio mais legal, que beleza essa minha vizinha aqui. E vai lá, obrigado pelo bolo, aquele negócio todo, né? Porém, aquela mensagem fez um trabalho de amor no coração daquela pessoa, né? Para a salvação das pessoas. Você não precisa de muitos dons para evangelizar. Você não precisa de muitos talentos, né? Não precisa ser o melhor cantor ou o melhor pregador. Você precisa ser só um pouquinho criativo, né? Deus deu criatividade para todo mundo. E aí, com aquilo que você tem, você chega, vai e leva a mensagem do Senhor. E nesse sentido, Deus quer que nós façamos isso, né? Que nós
ajudemos as pessoas, né? Então, nesse sentido, Deus ele quer que você haja de uma forma natural, e ele deixou talentos para toda a sua igreja, talentos naturais e também desenvolvidos. Ele quer que você desenvolva, multiplique todos eles para o bem da salvação do seu próximo. E assim Deus vai fazendo o seu trabalhinho de amor no coração de todo mundo. É uma grande bênção, né? Bem, nós vamos terminar por hoje. Que horas são aí? Cedinho. Beleza. Vou cantar mais uma música, tá bom? E aí nós vamos terminar por hoje. Mas amanhã tem muito mais coisa, tá bom? E na parte da tarde, especialmente, eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto da música especificamente, para a gente entender algumas coisas mais profundas, tá bom? Deus abençoe você. Vamos cantar e depois oramos. Essa música eu gostaria que você participasse dela comigo. Você já conhece, é uma música conhecida. E no momento que eu pedir, você cante junto comigo em adoração ao Senhor. Só que imagine que o Senhor está aqui, tá? Pessoalmente. Então, renda o seu louvor agora. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. É com você. Cego outrora eu já vaguei, distante do Senhor, que veio lá dos altos céus provar por mim seu grande amor. Que prazer sinto agora em sua luz. Foi na cruz em quem vim perceber meu pecado, em Jesus. Mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz é por uma coroa trocar. Vamos ficar em paz. Querido Pai, bendito Senhor, Salvador,
Nós te agradecemos, Senhor, porque a nossa mente ela foi levada para um pouquinho mais perto do teu trono nessa hora de reflexão dessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque o louvor é algo espiritual. Não é algo que depende necessariamente de mim, mas da tua grande e maravilhosa graça. Assim, Senhor, o que é que eu posso fazer para ser salvo, para conseguir estar na tua presença? Absolutamente nada, Senhor. Mas, Senhor, nós te agradecemos, porque a iniciativa da adoração e do louvor é tua e não nossa. E através disso, Senhor, nós podemos ser conduzidos pelo Senhor, pelo melhor lugar onde nós podemos estar, que é como o livro de Hebreus diz, que é diante do teu trono de amor, onde nós não podemos e não devemos ficar intranquilos. Nós podemos nos achegar de uma forma livre, franca, de uma forma tranquila e abertamente, porque o Senhor é o nosso Deus. Ajude-nos, Senhor, a cada dia, a cada instante, termos mais e mais essa consciência. E que nós necessitamos de voltar os nossos olhos para o Senhor. Porque somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor tem o controle não só da nossa vida. Aliás, é somente no Senhor que nos movemos, que nós respiramos e fazemos qualquer outra coisa. Mas nós podemos, Senhor, estar na tua presença com o coração assim tranquilo, porque o Senhor tem o controle do universo. O Senhor tem o controle de todas as coisas e assim o Senhor quis olhar para cada um de nós, seres pecadores, que não merecemos nada, mas o Senhor nos ama profundamente. Ajude-nos a entender esse teu grande amor hoje ainda, em todos os momentos também de nossa vida, e estarmos preparados para o teu grande dia da tua volta, em que o Senhor irá se revelar de uma forma visível, claramente, para todos nós. Oramos por Jesus. Amém. Boa noite a todos.